Bem, pessoal, no nosso primeiro episódio, é um grande prazer, tio Pedro, te receber aqui para esse bate-papo. Acho que todo mundo sabe, mas é bom frisar, o tio Pedro é produtor rural, é produtor de leite, produtor de gado de corte, criador de cavalo manga larga machador. Eu queria te perguntar primeiro, tio, qual é a grande característica que você vê de ser produtor rural na Zona da Mata e em outras regiões de Minas como você é? Antes de mais nada, fica aqui a minha alegria de estar participando aqui dessa manhã, dessa conversa, né? Numa conversa muito descontraída, de uma conversa alegre, de uma conversa de pessoas que a gente tem, que é o seu caso, uma pessoa que eu tenho a maior consideração, não é? Eu, antes de responder, eu gostaria de esclarecer que o Zé Eduardo, além de meu sobrinho, é uma pessoa que eu vi crescer durante a vida inteira. Ele tem uma idade mais ou menos igual do meu filho Bernardo e os dois cresceram juntos. E juntos eu tive a oportunidade de observar que o Zé Eduardo sempre levou a sério todas as oportunidades que lhe foram dadas, né? E isso fez dele hoje uma pessoa, vamos dizer assim, de destaque na área que ele abraçou, que é a área da advocacia, do direito, né? Não só como professor, como também como um aluno e um estudante qualificado. E continuou aí mexendo na área rural, continuou aí apaixonado por Leopoldina, pela nossa região e pela Zona da Mata. Então eu fico muito feliz de estar aqui nessa conversa. E além de tudo isso, quando eu, na minha campanha política, ele me ajudou muito como coordenador da campanha. Então isso foi muito importante, porque ele pôde ver o quanto que as pessoas precisam, né, muitas vezes de uma orientação ou de um norte para que a gente possa encontrar soluções melhores. Mas respondendo aí a sua pergunta, eu sou uma pessoa que eu costumo dizer que eu tenho terra no sangue. Quando eu saí aqui de Leopoldina, fui para Belo Horizonte, eu sempre apaixonado pela área rural, mesmo trabalhando em Belo Horizonte, no Banco de Desenvolvimento, eu tive a oportunidade de participar sempre com questões ligadas à terra, né? Quando o meu sogro, o Dr. Zé Ananias, me convidou, porque ele era uma pessoa influente na Itambé, eu ainda muito novo, fui ser conselheiro da Itambé. Eu cheguei a ser o conselheiro, eu acho que fui o conselheiro mais novo daquela grande cooperativa brasileira. E ali eu tive a oportunidade também de tomar gosto pelas causas, pelas lutas em função da área rural. E depois continuei militando nessa área rural, não só em Leopoldina, como aqui na região de Barbacena, na região de Carandaí, na região de Caranaíba, sempre trabalhando e lutando aí pela atividade rural. Então eu tenho muita alegria de participar disso e acho que nós temos potencial aqui na nossa região para desenvolvermos muito essa área. Leopoldina já foi destaque no Brasil, como grande produtora de café, depois como grande produtora de leite, depois como excelência de qualidade genética, e nós temos ainda muita coisa que precisa de ser reconquistada, precisa de ser apoiada, precisa de ser empurrada para que essas coisas possam novamente florescer com força e florescer com qualidade. Então eu acho que nós temos um potencial muito grande para isso. E eu acho que a sua preocupação é uma preocupação válida e nós temos condição de viabilizarmos uma área rural mais forte, mais potente e mais desenvolvida. Porque na verdade o que me preocupa do ponto de vista aqui da nossa região, a Zona da Mata Mineira, há mais de um século, era o grande motor do estado de Minas Gerais. Na verdade era o que empurrava a economia do nosso estado, principalmente com base na pecuária, especialmente a pecuária de leite. Isso. Nas últimas décadas, infelizmente, a gente vai perdendo fôlego a produção de leite, a pecuária em geral na nossa região, e isso está tendo um reflexo na economia da região. Ou seja, os nossos gráficos, os nossos índices socioeconômicos das últimas décadas demonstram claramente que a região é uma região que vai
perdendo linhas de desenvolvimento, de crescimento, comparativamente com as outras regiões do estado. Nós já fomos a região mais rica do estado, hoje somos a segunda mais pobre. Os nossos gráficos identificam que a gente só está na frente do Vale do Jequitinhonha, e mesmo assim a perspectiva do Vale do Jequitinhonha é uma perspectiva ascendente, eles vão melhorando os padrões socioeconômicos dele, e infelizmente a nossa linha é descendente. Se a gente não tiver uma mudança clara de rumos na Zona da Mata, a gente trabalha firmemente para sermos, nas próximas 2 décadas aí talvez, a região mais pobre do estado de Minas Gerais, o que é absolutamente incompatível com a história que a gente já vivenciou. Você identifica algum ponto específico para essa tendência de declínio da nossa região? Eu identifico, eu acho que você colocou bem, em primeiro lugar, a transferência da capital para Brasília, que eu acho que foi um acerto do governo Juscelino Kubitschek, que com coragem e determinação transferiu em 5 anos a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Foi um acerto extraordinário a nível Brasil. Sim. Mas em termos da Zona da Mata, nós sofremos muito com isso, porque essa transferência, evidentemente, esvaziou essa região. E nós precisávamos de ter feito o dever de casa no sentido de encontrarmos soluções para que nós pudéssemos revigorar essa região. E essas soluções, elas muitas vezes foram encontradas em alguns municípios da região, mas não é uma verdade em todos os municípios. E Leopoldina é um dos municípios que não tomou nenhuma providência para isso. Eu não sei se por falta de vontade política, por falta de representatividade política, ou por falta, muitas vezes, de um foco, de um planejamento adequado. Então eu costumo falar, se as empresas, para que elas possam se desenvolver, elas precisam de planejamento, elas precisam de metas, elas precisam de foco e de objetivo, os municípios, no aspecto político, também precisam disso. Nós precisamos ter foco, nós temos que ter uma visão para saber aonde que nós queremos chegar. E na política, para que a gente possa conseguir isso, é preciso não só ter foco, mas é preciso ter pessoas com condições técnicas, com condições intelectuais, para que a gente possa traçar esses planos e esses objetivos para melhorar uma região como um todo. E eu sinto que aqui na nossa região isso não aconteceu. Nós temos experimentado aqui na maioria dos municípios uma política que é uma política assistencialista. E essa política assistencialista, muitas vezes, ela não nos leva a uma política de desenvolvimento. Porque eu tenho consciência de que o melhor programa social que existe é o emprego. Ele é o mais nobre, ele é o mais digno, ele é o mais eficiente dos programas sociais. E para que a gente possa fazer com que a região venha desenvolver, melhorar a qualidade de renda, a qualidade de capacitação das pessoas, a melhoria das cidades de uma maneira geral, nós precisamos gerar riqueza. E para que nós possamos gerar riqueza, nós precisamos de planejamento, nós precisamos de foco, nós precisamos de representatividade para que essas coisas todas comecem a acontecer. Desenvolvimento é uma palavra que engloba isso tudo, engloba programas sociais, engloba melhoria de vida das pessoas, engloba distribuição de renda. Então nós temos que fazer isso, precisamos de fazer isso e somos extremamente carentes disso. E o município de Leopoldina e a nossa região, a nossa micro-região da Zona da Mata, de uma maneira geral, ela vive o mesmo problema que nós vivemos. Não, perfeito. Na verdade, eu acho que o ponto, se fosse para sintetizar, o que a gente precisa, na verdade, é ter uma agenda desenvolvimentista para a nossa região. A gente precisa, na verdade, de um mapeamento claro de quais são as nossas deficiências e como essas deficiências estão impedindo com que a gente avance. Eu queria traçar aqui 2 itens que eu acho que são importantes para qualquer agenda desenvolvimentista. Estão relacionados, primeiro, à infraestrutura, a manutenção da nossa rede rodoviária. A Zona da Mata Mineira é cortada por 2 rodovias federais, 2 rodovias federais que não são importantes só para nós, elas são importantes estratégicas para o país. Eu me refiro a 116 e a 267. 267. Então, essas 2 rodovias, que são rodovias estratégicas para o país, não só para nós, são rodovias que nos nossos trechos, nos trechos que cortam a Zona da Mata, estão permanentemente num estado de dificuldade, de precariedade em termos de manutenção. Isso demonstra, na verdade,
um nível de abandono, de falta de atenção específica com a nossa região, uma vez que essas mesmas duas rodovias, em outros trechos, não tem o cenário de abandono que, na verdade, a gente experimenta aqui. Isso é um grande gargalo para o desenvolvimento, porque qualquer plano de negócio, de qualquer empresa, de qualquer grande projeto empresarial que possa pensar e vir, a gente estava discutindo outro dia nas redes sociais, a Prefeitura de Leopoldina fez um trabalho de marketing que eu achei espetacular em relação à Heineken, demonstrando, ou seja, todo o interesse do ponto de vista dos potenciais logísticos de receber esse projeto empresarial e contextualizando isso com a simpatia da população e o orgulho que a população daqui teria em ter um projeto dessa envergadura na nossa cidade. Isso. Mas enquanto a gente não tiver condições básicas de boa trafegabilidade nas nossas rodovias federais, isso acaba sendo um obstáculo intransponível, porque todo empresário verá o custo operacional para sua frota escoar a produção. Então esse é um ponto importantíssimo que a gente tem que tratar na Zona da Mata e que, infelizmente, há décadas não é tratado. A preocupação em relação à manutenção das nossas estradas federais e estaduais. Segundo ponto, que tem uma relação direta com o desenvolvimento de uma agenda desenvolvimentista, abertura de cursos gratuitos, seja universitários, seja cursos profissionalizantes, cursos técnicos. A capacitação que permitam a capacitação da nossa mão de obra. De novo, a gente não vai conseguir receber um grande projeto empresarial que abra muitos postos de emprego se a nossa mão de obra aqui não estiver qualificada para atender aqueles postos de trabalho. Então, quando você fala, tio Pedro, em relação a emprego e renda, logo, rapidamente vem à minha mente esses dois pontos. A necessidade da gente melhorar a nossa infraestrutura, em termos de rodovias, e a necessidade de sermos aparelhados por centros técnicos de boa formação profissional que qualifique a nossa mão de obra. Eu tenho visto, até pegando essa questão do gancho da educação, nos limites aí da sua atuação política como prefeito, eu li uma matéria muito interessante sobre investimentos na área da educação, da primeira infância, da primeira escola, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu achei espetacular, porque se um prefeito trabalha do ponto de vista de ofertar as melhores ferramentas educacionais, no limite em que ele atua, o governador e o presidente seguirem na mesma linha, naturalmente nas três esferas, evoluindo na educação, a gente evolui a cidade, a gente evolui a região, a gente evolui o estado e a gente evolui o país. Eu fico até satisfeito com essa pergunta, porque realmente eu tenho convicção de que a coisa mais importante que nós temos no Brasil são os brasileirinhos. E assim sendo, nós temos que ter um olhar diferente para eles. Eles precisam ser bem cuidados. E eu costumo falar que as palavras falam e os exemplos gritam. E nesse 1 ano e pouco de governo, nós já demos exemplos extraordinários que a nossa preocupação maior, primeira, é com a educação. Tanto é prova disso que, em primeiro lugar, nós conseguimos restabelecer uma valorização dos profissionais, dos professores, onde no ano passado eles já receberam um abono significativo por parte da Prefeitura pelo exercício da nobre profissão de professor. Em segundo lugar, nós fizemos todo um programa no sentido que nós somos um município de clima muito quente, então nós estávamos preocupados com o aluno que chegava na sala de aula num calor muito forte. Então nós fizemos um programa, já fizemos o processo licitatório e vamos climatizar todas as salas de aula do município de Leopoldina, sejam aqui da cidade como as dos distritos. Em terceiro lugar, nós fomos buscar uma condição de fazer com que esses aparelhos de ar-condicionado tivessem condições, inclusive econômicas, do seu funcionamento. Estamos já implantando, junto ali da PIF-PAF, uma usina solar do município que vai abastecer esses equipamentos. E se isso não bastasse, nós fomos buscar, justamente no Ceará, na cidade de Sobral, o método mais evoluído no Brasil, no sentido de compramos todo esse material didático a ser já distribuído para os nossos alunos, para que nossa educação básica nós tivéssemos condições de oferecer
na rede pública, na rede municipal, um material usado pelas melhores escolas brasileiras. Isso já está feito. E se isso não bastasse, agora quando veio o piso salarial do professor, Leopoldina foi eu acho que é o primeiro município da Zona da Mata Mineira e um dos primeiros de Minas Gerais, de honrar e pagar o piso salarial para os professores. Então isso mostra de uma maneira muito clara, de uma maneira muito cristalina, que nós estamos trabalhando com muito afinco no sentido de colocar a educação em primeiro lugar. Então eu acho que eu comungo com o seu pensamento, Zé Eduardo, e acho que realmente a educação é o primeiro degrau, o degrau mais importante dentro de uma política de transformação. Eu queria, desse ponto de vista, da gente ainda continuar contribuindo com uma agenda desenvolvimentista, tio Pedro, saber o que você vislumbra, o que você identifica sobre a questão do turismo na nossa região, pela seguinte razão. Nós temos aqui, muito próximos a nós, um caso que eu entendo assim como um exemplo de grande eficácia, de grande planejamento da indústria do turismo em Minas Gerais, que é Tiradentes. Tiradentes, para mim, é um caso de sucesso, é um caso a ser examinado e replicado, que pode ser, inclusive, replicado muitas vezes aqui na Zona da Mata. Nós temos uma das potencialidades que podem ser exploradas em decorrência da nossa ótima posição geográfica. Então, uma região como a nossa, que tem, na verdade, um patrimônio histórico constituído nas mais diversas áreas, tem raríssimas belezas naturais. Nós temos aí um circuito de cachoeiras belíssimo, difícil encontrar tantas cachoeiras tão belas e tão proximamente localizadas. Nós tivemos aqui, aí, na minha opinião, um exemplo muito bem sucedido nessa última semana em Leopoldina, em que nós tivemos aí 3 eventos simultâneos que movimentou a cidade como um geral, eu diria até que movimentou a região, movimentou o nosso setor hoteleiro, movimentou o comércio. Eu me refiro à exposição do Girolando, a primeira exposição regional do Girolando, uma exposição, assim, para quem gosta da área rural propriamente dita, uma exposição de altíssimo nível técnico, que todos que lá participaram, todos que trafegaram pelo parque de exposições de Minas Gerais, de Leopoldina, reconheceram como uma prévia da Mega Leite, que é, para quem não conhece, a primeira divisão, assim, falar na qualidade da pecuária de leite brasileira, e essa prévia foi traçada em Leopoldina com uma disputa espetacular, um evento muito bem organizado, que teve uma resposta de público muito grande, pessoas vindo de diversos estados da federação para conhecer e visitar novamente a nossa cidade, a nossa região. O segundo evento, o Motorrock, esse mais amplo, até com um volume de atrações, um volume de apego populacional de cidades da região, de outros estados, especialmente do Rio de Janeiro, que está aqui na nossa divisa. As pessoas são apaixonadas por motociclismo e com espírito de alegria, de festividade. Foi espetacular a festa. E o terceiro, um jogo ontem, a abertura em que nós tivemos juntos lá, a abertura do campeonato regional, que é uma outra paixão da Zona da Mata, um campeonato muito bem organizado pela Liga Esportiva de Cataguases, já um campeonato tradicional na nossa região, que nós demos a sorte de, aqui na abertura, termos um dos maiores clássicos da região, que é o nosso Ribeiro Junqueira aqui de Leopoldina, contra o Ideal, também possui uma torcida apaixonada, uma torcida vibrante, que, na verdade, nos contemplou aqui com uma invasão azul em Leopoldina, eu diria, com mais de 500 pessoas, torcedores do Ideal, que vieram de Recreio, já estavam vibrando com o jogo desde sexta-feira. Então, o turismo acaba sendo, na minha opinião, uma grande ferramenta que nós temos para desenvolver a nossa região e que, infelizmente, ainda não tem o amadurecimento, a atenção que necessitaria. Primeiro, eu quero saber, então, se você concorda com isso. Segundo, o que a gente poderia fazer para movimentar mais e
fazer aqui da nossa região criar uma agenda de desenvolvimento tão bem sucedida como foi criada em Tiradentes. Eu não só concordo, como nós estamos dando exemplos a esse respeito. Infelizmente, nós tivemos um problema muito sério que com a pandemia nos foi proibido fazer qualquer tipo de evento mais significativo na cidade. Em primeiro lugar, a minha vontade era fazer, já no carnaval, o maior carnaval da Zona da Mata Leopoldina. Não tivemos condição de fazer diante da pandemia que nós vivemos. Mas nós vamos fazer de Leopoldina, se Deus quiser, o maior carnaval da Zona da Mata Mineira. Mas se isso não bastasse, nós já fizemos aqui, já demos exemplos, quando nos foi permitido, de festas muito significativas. Nós tivemos aqui um Natal iluminado que agradou demais, que já representou essa vontade política em juntar pessoas, porque eu costumo falar que não existe floresta de uma árvore só. Nós temos que juntar pessoas e dar o apoio político necessário para que essas coisas possam acontecer. Então, você citou aí 2 exemplos e eu vou até mais além. Nós tivemos o apoio político e o apoio financeiro da Prefeitura de Leopoldina na realização dessa exposição Girolanda, porque nós temos convicção da importância desses eventos agropecuários aqui, porque está no nosso DNA justamente essa característica de uma região de genética de qualidade. Então, na medida que você realiza aqui uma exposição Girolando, uma exposição do cavalo manga larga machador, uma exposição geral em Leopoldina, isso fortalece e alicerça essa nossa vocação, que tem efeitos econômicos muito importantes para toda a região. Em segundo lugar, nós demos o apoio financeiro total para a realização desse motorrock, que eu acho que foi o maior que nós já tivemos, e foi um sucesso extraordinário. Um sucesso de público, um sucesso de injeção de dinheiro no município e um sucesso de quanto é importante valorizar essas festas e esse tipo de evento. E essa semana, pela primeira vez, nós teremos a comemoração de maneira assim muito mais planejada e muito mais intensificada dos 168 anos da nossa Leopoldina. Então nós teremos eventos na Praça Félix Martins, nós teremos eventos de futebol, nós vamos dar início ao campeonato municipal de futebol. Então nós temos cantores da cidade participando ali na concha acústica da Praça Félix Martins, participando aí dos festejos da cidade, com o pessoal nosso mesmo da música, da poesia, de bandas de música. Então tudo isso faz parte de uma vontade de não só incentivar esse turismo que você cita, que é uma indústria sem chaminé, uma indústria fundamental, trazendo pessoas de fora e fazendo com que Leopoldina seja uma cidade, ela é uma cidade acolhedora, o povo alegre, um povo bom. Então nós temos que explorar isso, que realmente eu te dou toda a razão. Vamos participar de maneira efetiva da exposição agropecuária, como vamos participar também da festa de Piacatuba, não é? Que ela é uma festa tradicional e que também vem muita gente participando daquele festejo, daquele distrito. E até porque estamos lá hoje fazendo obras importantes em Piacatuba e preparando Piacatuba para receber de maneira magnífica nesse Festival da Viola que será realizado lá. Bem como também vamos ajudar no que for possível a exposição agropecuária para que nós continuemos a ser a maior exposição agropecuária da Zona da Mata Mineira. Dentro ainda dessa nossa análise sobre as particularidades aqui da Zona da Mata, essa questão da nossa posição geográfica, um tema que sempre me chamou muito a atenção, e isso aí não é uma questão da Zona da Mata, isso acontece com qualquer região de fronteira, que é uma preocupação com segurança. Geralmente as regiões mais interioranas, elas são naturalmente mais seguras do que aquelas expostas a limite de fronteiras, e a Zona da Mata sempre foi, principalmente ela em Paraíba, uma cidade que sofre muito com essa questão de segurança. Nós tivemos aí recentemente o reconhecimento pelo governo do estado da abertura de um batalhão da Polícia Militar, que na verdade a sede vai ser Leopoldina, mas que vai ter capilaridade, vai dar segurança para todas as nossas cidades, aqui mais de uma dezena de cidades da nossa micro-região. O que você acha sobre o primeiro impacto
sobre a chegada do batalhão? Você, como prefeito de Leopoldina, já sente uma mudança clara? Assim, eu, particularmente como cidadão, já identifico um cenário de maior segurança. Eu queria saber o que você pensa. Eu, inclusive, assim que eu assumi o governo aqui, 2 ou 3 ou 4 meses depois, eu tive uma reunião com o governador do estado, e naquele momento o governador de Minas estava comemorando de maneira muito entusiasmada a melhoria dos índices de segurança do estado. E eu, naquela ocasião, tive a oportunidade de falar com ele: governador, Minas Gerais melhora muito os seus índices de segurança, mas a nossa região, e Leopoldina principalmente, nós estamos, de certa forma, fora da curva. Nós estamos fora da curva porque existe muita insegurança em Leopoldina e em muitos municípios vizinhos, justamente, Zé Eduardo, pelo que você colocou, pela nossa localização geográfica, por nós estar muito próximos da fronteira com o Rio de Janeiro. E o governador, então, naquela ocasião, falou: não, nós vamos olhar isso com o maior carinho. E o maior carinho que o governador olhou foi justamente autorizando e assinando a implantação de um batalhão em Leopoldina, reivindicação essa que estava parada há muitos e muitos anos. Então aquilo ali foi uma amostra muito clara, muito cristalina, de quanto o governador estava preocupado com isso e nos presenteou com a instalação desse batalhão, que já está funcionando. Sim. Não só está funcionando, como ele abrange um número grande de municípios da nossa microrregião. E os resultados com a vinda recente desse batalhão da Polícia Militar aqui têm sido extraordinários. Inclusive, semana passada eu conversava com o tenente-coronel, que é o comandante aqui, e eu dizia para ele que as pessoas estão encantadas de ver uma ação firme e determinante, fazendo com que a lei fosse cumprida, fazendo com que as ações de assalto ou de roubo tivessem respostas rápidas. E isso está acontecendo, Zé Eduardo, está acontecendo, e eu acho que essa ação positiva, ela tende a se estender por toda a microrregião da Zona da Mata. E eu tenho certeza que nós vamos colher todos os municípios vizinhos e subordinados a esse 68º Batalhão, resultados muito positivos. Eu tenho convicção disso. Porque, na verdade, eu estou chamando esse assunto, tio Pedro, porque eu vi recentemente até na verdade uma publicidade oficial do estado de Minas chamando atenção para a evolução do nível de segurança no estado como um todo. E eu, em várias rodas, conversando com amigos, eu falei assim: poxa, se a gente analisar segurança pública, é mais um item de que a nossa microrregião parece estar vivendo num ambiente à parte. Diferente das outras. Do estado. É uma coisa impressionante. Diferente, é isso mesmo. Porque até aquilo que o governo do estado reconhece como uma grande política pública exitosa, na nossa região, até a chegada do batalhão, a gente não sentia nenhuma mudança. O que mostra a importância do relacionamento que eu tenho com o governo de Minas, o que você tem com o governo de Minas, apesar de não ocupar cargo nenhum. Você tem um ótimo relacionamento com o governo de Minas, que eu também tenho, inclusive depois que assumi em 1 ano e poucos meses como prefeito de Leopoldina, já fui recebido por governador 6 ou 7 vezes. O que mostra que esse relacionamento é fundamental para que a gente possa trazer para cá coisas positivas. Nós trouxemos em 1 ano e poucos meses, nós trouxemos para cá um batalhão da Polícia Militar, não é? E trouxemos para cá o primeiro AI Compartilha de Minas Gerais, que hoje está atendendo uma população de 200 mil pessoas na zona da Mata Mineira. Então a sua tese é uma tese muito válida, o que mostra que nós precisamos de correr atrás de projetos e de ideias para que a gente possa fazer com que a nossa região dê um salto em termos de desenvolvimento e que seja uma região contemporânea e totalmente adequada ao estado, e não uma região que apresente sempre índices de decréscimo estatístico, não é? Na verdade, esse é um ponto, assim, segurança pública. Voltando na nosso tema de desenvolvimento, criação de uma agenda de desenvolvimento, geração de emprego, geração de renda, esse é um outro elemento básico. Qualquer empresário vai examinar, ao abrir um novo projeto empresarial,
o nível de segurança daquela área. Nós temos que criar um ambiente propício para o desenvolvimento. E esse ambiente propício para o desenvolvimento, você colocou muito bem o problema das nossas estradas hoje. Eu discutia outro dia com prefeitos da região, com o prefeito de Ubá, com o prefeito aqui de Itamaraty de Minas, com o prefeito aqui de Pirapitinga, que é uma vergonha essa estrada que liga a nossa micro-região à BR-040 em Barbacena. É uma verdadeira estrada caipira asfaltada. Nós temos que mudar esse cenário, nós estamos esquecidos. Todas essas cidades, além Paraíba, Leopoldina, Cataguases, Rio Pomba, Ubá, nós somos ligados a uma estrada de qualidade, que é a BR-040, mas nós somos ligados por uma estradinha muito ridícula. Precisa de haver... Na verdade é o seguinte, eu acho que até para quem não gosta de política, o brasileiro está cada vez mais politizado, até na minha área, na advocacia, isso para mim, eu vejo isso claro, porque quando as pessoas falam, virou quase um dito popular, o brasileiro agora conhece a escalação do Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros, isso é um ponto muito positivo. E não conhece dos 11 titulares de seleção brasileira. Isso demonstra o nosso padrão de politização, as pessoas estão mais vigilantes, elas estão mais atentas, mas às vezes tem mensagens muito claras que eu sinto que as pessoas ficam discutindo o cenário Brasil e não dão a mesma atenção para o cenário regional. Isso. Se a gente analisar essa rodovia, tio Pedro, que você está chamando a atenção, que liga aqui a nossa cidade, a BR-040, a qualidade, ou a falta de qualidade, para falar melhor, dessa rodovia, ela deixa claro o nosso nível de abandono. Não tem a menor possibilidade de termos alguém visivelmente representando os nossos interesses, brigando por nós. Interessante, qualquer deputado estadual da nossa região que for à Assembleia Legislativa vai passar por essa rodovia. Passa pela rodovia todo dia e eu não vejo um projeto no sentido de nenhuma reivindicação no sentido de criar uma rodovia adequada para ligar a Zona da Mata à BR-040. Como eu tive em Juiz de Fora, inclusive participando de um programa de rádio local, onde eu falei da miopia da representação de Juiz de Fora, aonde nós temos aqui uma estrada que é a 267, que nos liga no primeiro trecho Leopoldina, Juiz de Fora, depois ela continua, vai para o sul de Minas, vai até o Mato Grosso. Mas essa estrada, quando chega ali na região da Floresta, que é aquela região, aquele bairro ali da Floresta, deveria ter uma ligação dessa estrada com Benfica, porque se ela tivesse ligada a Benfica ali, seria uma nova opção que nós teríamos de acessar a BR-040, tirando todo o trânsito de Juiz de Fora. Quando eu falei isso lá dentro, numa rádio em Juiz de Fora, eles espantaram, falaram, mas que ideia feliz, mas essa ideia feliz nunca foi defendida, pelo que eu tenho conhecimento, em nenhum fórum, em nenhum projeto. O Estado de Minas Gerais agora está destinando um recurso considerável para a melhoria das estradas mineiras. E eu não vi dentro da cidade de Juiz de Fora nenhum pedido para fazer essa ligação, que seria quase que um contorno, quase que um anel, que iria beneficiar demais, não só Juiz de Fora, mas todas essas cidades da nossa micro-região, como também eu me citei dessa criação de uma nova estrada ligando a região de Leopoldina, a BR-040, passando por Cataguás, Rio Pomba, Ubá, que seriam todas beneficiadas com isso. Eu não vejo esse projeto, esse planejamento rodoviário, como eu não vejo, só para terminar o raciocínio, como eu não vejo, Zé Eduardo, quando eu assumi a prefeitura, nós temos um aeroporto aqui, precisamos ter equipamentos urbanos e um ambiente para poder industrializar a região. O nosso aeroporto estava com todos os impostos atrasados, o aeroporto interditado, e desde o momento que eu assumi, nós estamos lutando com as mangas arregaçadas no sentido de viabilizar esse aeroporto. Já tivemos alguns aspectos positivos, mas agora estão reivindicando junto ao governo de Minas o sentido de liberar uma verba para que nós possamos fazer um alambrado no aeroporto e criar justamente essas condições de infraestrutura para que as empresas possam vir para cá. E não só beneficiando Leopoldina, porque esse aeroporto vai beneficiar Leopoldina, Cataguás, além Paraíba, Recreio, Pirapitinga, uma N cidades aqui em volta.
Então nós precisamos estar atentos a isso e ter essas discussões, que são discussões maduras, sérias e discussões que visam o quê? Visam o desenvolvimento da região. Não, mas quando a gente fala em revitalizar uma agenda de desenvolvimento para a Zona da Mata, Juiz de Fora definitivamente não pode ficar fora dessa perspectiva. Mas Juiz de Fora, que sempre foi a nossa capital, infelizmente também há um certo tempo que parece que parou no tempo. Parou. A Junta Comercial do Estado de Minas divulgou um estudo há cerca de 1 mês e meio atrás, informando que no último ano Uberlândia abriu quase o dobro de novas empresas frente a Juiz de Fora. O que não é a história não remonta um cenário de abertura de empresarial de Uberlândia 2 vezes o cenário de Juiz de Fora. Então, assim, Juiz de Fora, infelizmente, que é a capital da Zona da Mata, podemos chamar assim, ela também deixa claro o seu sinal. Está perdendo o trem da história. Perdendo fôlego. Está perdendo o trem da história. Você tem toda a razão. Ela precisa de ter uma identidade, precisa de ter uma mistura maior com a região. Mas isso é fundamental, permite, ter uma participação. Juiz de Fora, por exemplo, que é uma cidade que tem representação parlamentar própria da cidade, até pelo tamanho, pela importância da cidade. Se a gente vier, não tem nenhuma crítica aos deputados federais eleitos em Juiz de Fora, mas, na minha opinião, é uma característica, e a cidade paga um preço por essa opção, adotar um discurso ideológico. Grande parte dos deputados federais eleitos em Juiz de Fora estão mais preocupados com o embate ideológico do que da reflexão sobre o desenvolvimento da região. Aí você foi no ponto certo. Independente da coloração partidária, isso, da direita independente da simpatia, nós temos que ter a maturidade e a sabedoria de sentarmos numa roda e fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, discutindo temas e projetos que venham a melhorar as condições de vida de uma região. E aqui não se vê isso há muito tempo, muito tempo. Por quê? Porque as pessoas que hoje, muitas delas que hoje têm o título e a representatividade de que seja de deputado estadual, de deputado federal, eles precisam de ter essa nova visão. Nós temos que ter uma visão desenvolvimentista e não uma visão de ficar discutindo simplesmente problemas ideológicos. Isso que é o nosso problema grave. Na verdade, eu acho que quando a gente começar a refletir, eu tenho chamado muito a atenção sobre essa questão de atenção na escolha, não sei se você concorda, mas assim, o debate presidencial ele já está maduro. Todo mundo no Brasil já tem, ou já escolheu o seu candidato a presidente, ou já escolheu aquele que não vai votar em hipótese nenhuma. A questão presidencial já está madura. Só que a gente não vê o mesmo nível de atenção para a escolha de deputados federais e deputados estaduais, e que são absolutamente relevantes para que a gente possa criar uma agenda de desenvolvimento em regiões como a nossa. Enquanto a gente não tiver uma reflexão muito profunda, uma atenção, tratar o tema deputado federal e deputado estadual com muito carinho, prefeitos como o senhor, por exemplo, deixam de ter boas ferramentas que vão auxiliar na gestão municipal por não ter a eleição de deputados federais e estaduais que tenham identidade, que tenham raiz numa determinada região e que vão atuar, independente da questão ideológica, independente da coloração partidária, seja de direita, de centro, de esquerda, mas que vão trabalhar, inclusive de forma conjunta, para promover o desenvolvimento da região. Porque quando a gente fala numa questão de vamos eleger uma bancada da Zona da Mata, a bancada da Zona da Mata de deputados federais e de deputados estaduais, seja de direita, seja de esquerda ou de centro, essa bancada naturalmente vai trabalhar para desenvolver a nossa microrregião, porque eles são daqui, eles querem desenvolver a nossa microrregião, independentemente da questão ideológica. Isso. Agora, quando a gente opta por uma análise eminentemente ideológica, de direita, de centro, de esquerda, sem qualquer contextualização com a nossa região, a chance daquele parlamentar, daquele deputado, devolver o trabalho dele no legislativo em algum benefício para a região acaba sendo muito pequeno, que é uma das razões que eu identifico, não é a única razão, mas me parece uma razão determinante
para esses problemas básicos que nós temos de infraestrutura rodoviária, de segurança, que eu espero e confio que agora vai ter atenuado com a chegada do nosso batalhão, com a necessidade de abrirmos mais postos de trabalho, com a necessidade de abrirmos mais vagas educacionais para boa formação gratuita da nossa população. Esse volume de interesses, que são interesses locais, eles só tendem a ser atendidos se a gente tiver, de fato, a atenção, o carinho de elegermos deputados federais que tenham identidade com a Zona da Mata, sob pena da gente continuar vivendo a mesma realidade que a gente vive já há pelo menos 2 décadas. É isso mesmo, nós precisamos de ter maturidade na condução de nossos sonhos. E que esses sonhos tenham, vamos dizer, um alicerce capaz de viabilizarmos programas, projetos e políticas que venham desenvolver essa região. E isso é fundamental. Isso é fundamental, é necessário. Nós temos que ter bandeiras novas. Por exemplo, eu tive a oportunidade de participar na semana passada de uma reunião onde nós tivemos vários prefeitos e tivemos aí vários prefeitos da Zona da Mata. E nessa reunião, nós colocamos o programa do projeto rodoviário. E estava também participando da reunião a secretária Luísa Barreto, do Planejamento de Minas. Então nós mostramos para a secretária, de uma maneira muito clara, que a Zona da Mata Mineira, que o governo de Minas precisa de levantar uma bandeira nova, uma bandeira que seja bandeira para a melhoria da Zona da Mata. Isso é fundamental para o governo de Minas. Como você colocou muito bem, Zé Eduardo, a região vive um processo que nós precisamos de reverter essa curva e fazer com que as pessoas tenham fé, que elas acreditem, que elas venham investir aqui, que venham desenvolver. Então estava se discutindo o problema ferroviário. Então, nesse programa ferroviário, o governo vai ter um dinheiro aí para poder revitalizar as estradas de ferro. Então nós estávamos ali colocando que isso é uma ferramenta fundamental para ajudar a ter, o governo de Minas tem uma bandeira nova pró-Zona da Mata, não é? Aí, só para terminar, Zé, esse raciocínio, aí eles falaram comigo o seguinte, que teriam cargas vindo, não é? Teriam cargas saindo e que as cargas vindo. Então, aí eu foquei o aspecto da agricultura. Qualquer região, nós temos aqui uma região que tem terras deterioradas e essas terras elas precisam de determinados insumos como o calcário. Então, se nós tivéssemos aqui uma malha rodoviária ferroviária capaz de atender, nós teríamos condições de colocar esse insumo que na verdade ele é barato na fonte produtiva, ele é caro, é o transporte. Nós teríamos condição de reerguer muitas das nossas regiões, não só um município, mas vários municípios da Zona da Mata, transportando calcário através do trem. Então são muitos aspectos que têm que ser discutidos de maneira sábia, de maneira madura, para que a gente possa realmente criar um clima de desenvolvimento na região. A malha ferroviária, na verdade, é um item que demonstra o nosso nível de abandono regional, porque é uma ferramenta desenvolvimentista utilizada há alguns séculos já. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Ela já está instalada na Zona da Mata. E abandonada. Abandonada. Então, assim, é interessante porque nós sequer estamos tendo condições de mantermos as ferramentas de desenvolvimento que os nossos antepassados utilizavam. Não é uma questão de ninguém que está tentando inventar a pólvora de criar algo. Desde a época do Império, essa região aqui era extremamente bem servida por uma malha ferroviária que ligava toda a Zona da Mata à capital federal, que era o Rio de Janeiro. Isso foi tudo abandonado. Então, como você colocou no princípio, que essa tensão do governo aqui, ela não existe. Nós temos representantes, mas os nossos representantes, falta a eles um olhar técnico, um olhar de planejamento, um olhar de onde nós queremos chegar.
Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Você tem que saber para onde você quer ir, o que você quer fazer, o que você vai planejar, para que você possa ter reivindicações sólidas. E através de reivindicações sólidas, você tentar viabilizá-los nas esferas e nos gabinetes adequados. Agora veja, a rede ferroviária, ela tem naturalmente a sua aptidão natural de transporte de cargas. Isso. Que é uma ferramenta do ponto de vista econômico espetacular. Mas turismo também. Com o custo hoje do combustível que nós estamos vivenciando no país, uma alternativa eficaz. O transporte de cargas pela via ferroviária, que há séculos é utilizado no mundo inteiro, aqui seria assim, básico, e essa estrutura já existe e por alguma razão, na minha opinião, de ausência de vontade política, ausência de preocupação com o desenvolvimento da nossa região, ela está abandonada. Essa é a primeira vertente. A segunda vertente, transporte de pessoas. E que no transporte de pessoas, um viés turístico seria assim, como a gente falou em turismo aqui, os potenciais de turismo a serem explorados. Ferramenta fundamental para o nosso mundo. Eu tive na última sexta-feira, tio Pedro, o prefeito de Além Paraíba, o Dedé, vice-prefeito de Além Paraíba, e nós fomos almoçar, fazer até uma propaganda gratuita aqui, porque vale a pena mesmo, num restaurante que foi inaugurado na represa de Simplício, nas margens do Rio, numa estrutura da antiga ferrovia, tem lá um restaurante muito bom. Uma estação. Com uma cervejaria artesanal de primeira linha, e nós estávamos discutindo com os representantes do governo do estado que estavam conosco lá, sobre a possibilidade de fazer, seria singelo, em termos de ferramenta de turismo, uma linha turística em que a prefeitura de Além Paraíba, ela se obrigaria a cumprir perante o órgão de concessão todas as obrigações de segurança que a concessionária é obrigada a cumprir, para fazer o circuito centro de Além Paraíba até esse restaurante, que é um tráfego pequeno, mas belíssimo. Então vou te dar uma notícia, O Ministério Público, através da Justiça, teve uma multa muito grande para a empresa que explorava essa linha que saía de Três Rios e ia até Cataguases, ok? E agora houve um acordo judicial, e esse acordo judicial, ele permitiu que essas pessoas que foram, essas empresas que foram multadas, elas poderiam abater da multa os valores para reconstituição da estrada de ferro saindo de Três Rios, vai até Chiador, em Minas Gerais, e volta para Sapucaia. E os valores são consideráveis dessa multa. Então eu aproveitei a oportunidade dessa reunião para, em nome do povo de Leopoldina e da Prefeitura Municipal de Leopoldina, fazer uma reivindicação ao governo de Minas, no sentido que adotasse aqui de Providência a Cataguases, ou de Além Paraíba a Cataguases, passando por Leopoldina, que passa aqui por vários distritos nossos, como Providência, como São Martim, como Recreio, depois como Ribeiro Junqueira, como Vista Alegre, para atingir Cataguases, que esse mesmo procedimento que foi feito para Três Rios e ligar, que fossem implantados aqui. E houve até uma receptividade boa nesse sentido. Então eu estou trabalhando para isso e aproveito aqui essa oportunidade para fazer um apelo ao prefeito de Além Paraíba, ao prefeito de Cataguases, ao prefeito de Recreio, que somem conosco essa ideia, porque juntos nós somos muito mais fortes e nós podemos, quem sabe, viabilizar uma ideia. Se esse modelo foi adotado para aqueles 3 municípios que eu citei, eles podem ser adotados para cá. Pois é, tio, a questão ferroviária, eu acho que ela é interessante e porque ela tem uma relação direta com essa que eu chamo essa perda do fôlego do desenvolvimento na Zona da Mata. É uma ferramenta econômica espetacular que os nossos antepassados utilizavam, que a gente insiste em não utilizar, a despeito de ter várias vantagens, como eu falei, no setor de carga, no setor de pessoas e como um instrumento de turismo, e que ao mesmo tempo em que ela cumpre a função de transportar pessoas e cargas de uma forma muito mais barata, e hoje o custo de transporte é um custo relevante para qualquer atividade econômica,
seria um facilitador para nós, na verdade, aliviarmos o tráfego nas nossas estradas, nas nossas rodovias, que nós estamos falando são também carentes de manutenção. Então veja a falta da política pública. Eu tenho uma ferramenta de transporte para transportes pesados, que é mais barata que e não implantada. Não, que já existe, e foi abandonada. Que já existe. Então, assim, não é uma questão de, vamos começar do zero. Não, vou revitalizar aquilo que já existe e já foi usado. A discussão foi exatamente essa. Você tem toda a razão. Isso mostra, mais uma vez, que nós precisamos de uma fala forte na região, no sentido de fazer essas reivindicações tão necessárias. Porque as pessoas vão entender, qualquer governante vai entender que já nós temos uma estrutura que ela está... Ou seja, vai viabilizar um transporte eficiente e mais barato e vai aliviar o transporte nas nossas rodovias que o Estado naturalmente não está dando conta de manter. É, claro. Uma carga excessiva, destruindo as estradas e criando condições. Você tem toda a razão. Eu acho isso... Mas isso mostra... Eu acho que essa conversa aqui ela foi muito positiva, porque essa conversa que nós tivemos aqui hoje nessa manhã, ela demonstra, acho que de uma maneira muito clara, que a nossa discussão é muito mais uma discussão voltada para ideias, planos e sonhos que visam o desenvolvimento. Foi com esse conceito que eu me elegi prefeito de Leopoldina. Eu comecei a vender essas ideias que nós precisávamos de mudar o conceito. O conceito não podia ser aquele conceito de política de assistencialismo, de política de tapinha nas costas, de política de falar mentira para os outros e de dar consulta médica como se isso fosse a razão do desenvolvimento de uma região. Nós começamos a vender uma ideia que era uma ideia que nós tínhamos que ter planos, projetos e ideias de desenvolvimento. E as pessoas entenderam isso. Então eu continuo nessa mesma... Você, como meu coordenador de campanha política, você viu isso de maneira muito clara. E eu acho que nós temos que continuarmos nessa linha. Nós temos que mostrar para a população que nós temos que mudar esse conceito de política. O conceito que nós temos que inaugurar é justamente esse. O conceito de defender ideias. Ideias que venham criar na nossa micro-região um ambiente propício para o desenvolvimento. Eu acho que isso é interessante, até você falou a questão da coordenação da campanha. O tio Pedro, pela primeira vez, candidato, qualquer, na verdade, de forma inédita, nunca tinha disputado uma eleição para nenhum outro cargo público anteriormente. Me convido o seu sobrinho, que ainda mais distante ainda da atividade política, para ser o seu coordenador de campanha. E eu diria que, assim, para quem acompanhou a nossa campanha, foi uma campanha que foi pautada no romantismo, eu diria. Quase uma forma lúdica, bem intencionada, pessoas que... E aí não eram só nós dois, ou seja, todos os nossos parceiros nessa caminhada aí, nós tínhamos um vice-candidato a vice-prefeito, aí sim, esse já com experiência política, que era um grande conselheiro em relação de opiniões sobre aquilo que poderia dar certo, aquilo que não poderia dar certo. Mas assim, a maioria do nosso time, diria quase 100% do nosso time que pensava a campanha, nós fazíamos aquilo de espírito aberto, de uma forma romântica, transparente. Eu acho que isso foi que acabou, na verdade, tocando o coração das pessoas. Romântica, mas pragmática. Mas pragmática. Mas, sim, em condições de viabilizar com ideias, planos e projetos. Romântica, pragmática. Sob o ponto de vista de sonho. Mas, assim, é isso, o ponto de vista de sonho, de gerar emprego, ou seja, são pessoas assim, contestadoras do ponto de vista de identificarem, por exemplo... Quebrar paradigmas, criar novas estradas. Por que nós temos aqui questões simples como essa de levar ao governo? Por que as nossas estradas rodoviárias estão destruídas, não tem manutenção? Eu tenho ferrovias que poderiam assumir o tráfego pesado e elas não são utilizadas. Tudo abandonado. Por que eu tenho, na verdade, estruturas com potencial turístico e eu não posso utilizar minimamente para a questão do turismo se aquilo vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar tributos? Veja, tio Pedro, esse final de semana, na exposição regional do Girolando, estavam aqui o presidente da associação, Odilon, e o vice-presidente, que é de São Paulo. Isso. E ele conversando, elogiando o parque, e eu falei com ele, falei assim, presidente,
esse parque aqui, além de belo e histórico, ele diz muito sobre a nossa região. Porque nós estamos indo agora para a 84ª Exposição Agropecuária Leopoldina, são 84 anos de história. Apesar de ficar 2 anos aí, por causa da pandemia. Por conta da pandemia. Nós só temos, na verdade, somos a 2ª exposição agropecuária mais antiga do estado, estamos 1 ano atrás da exposição de Uberaba. Isso. E eu falei para eles, e a exposição de 83 anos atrás, a estrutura era essa. Tamanho o nosso nível de progresso, de desenvolvimento. E mostra a visão daquela época, isso. A magnitude, o tamanho. Aí pensar grande. Eu falei isso o que nós precisamos, pensar grande. Eu falei isso para ele, senhor vice-presidente, se o senhor está entusiasmado com essa nossa estrutura hoje, o senhor imagine o impacto disso há 83 anos atrás. A visão dos homens que pensavam o desenvolvimento, dos homens e das mulheres que pensavam o desenvolvimento da região naquela época. Queriam, na verdade, trazer para a nossa região as maiores e as melhores ferramentas de desenvolvimento possíveis. A gente tem que recuperar esse amor da Zona da Mata, essa paixão, essa honra. E você me falou uma frase aí que me fez lembrar o seguinte: nós precisamos, a Zona da Mata Mineira precisa urgentemente de perder esse complexo de mediocridade. Nós temos que passar a pensar grande. Nós temos que sentar na mesa das altas cúpulas do Estado e da República e defender ideias grandes, ideias que venham a fazer com que a Zona da Mata volte a ser uma região de desenvolvimento. Para isso, nós temos que pensar grande. Nós temos que deixar de lado esse complexo de inferioridade que está arraigado nos nossos representantes aqui da região. Mas isso, Tio, me permite aí, isso é igual futebol. O time, quando começa a ganhar, a torcida empolga. E depois que a torcida empolgar, aí o céu é o limite. Eu tenho certeza que a gente vai iniciar uma nova fase. Obrigado pelo ter atendido o nosso convite. Foi ótimo o bate-papo nessa varanda. Que seja o primeiro que a gente foi muito positivo. Faça outras rodadas. Tá ok. Fica com Deus, filho.